daquilo que vocês gostariam de ouvir. Né? Eu sou formado lá em Itajubá, na Universidade Federal. Na época não era universidade, era Escola Federal de Engenharia. Né? Depois ela se transformou em Universidade Federal. Nós temos lá um centro de excelência em eficiência energética. Eu já trabalho nessa área há mais de 30 anos, mas o centro mesmo que a gente construiu, esse ano fez 10 anos de construção. Ninguém precisa se preocupar em copiar os slides, que eu vou deixar depois com vocês, deixo para o César apresentar, você pode passá-los para todos, tá bom? Então, o que está no slide aqui não precisa estar copiando. Então, eu escolhi esse tema, um nome bem abrangente, né, uma avaliação da eficiência energética no Brasil e perspectivas que nós vamos ter no futuro. Isso aqui eu tinha encaminhado, né, mais ou menos uns itens que eu vou tentar abordar aqui, tá certo? Para não ficar colocando cada item um capítulo, né, como se fosse um livro, eu meio que misturei os temas. Então, eu vou falar, uma hora estou falando do Plano Nacional, daqui a pouco eu vou num caso real, quer dizer, aí eu vou ficar aí no looping aí para tentar abranger tudo que está aqui, certo? E aí eu achei melhor, pelo menos do ponto de vista temporal, para falar sobre esses vários temas, ou subtemas, né, porque o tema maior é a eficiência energética, eu achei melhor fazer o seguinte, fazer uma análise assim, uma coisa bem rápida do passado, para vocês também entenderem o que está acontecendo no presente. Acho que não é nenhum saudosismo aqui, é só para a gente contextualizar o porquê de algumas coisas estão acontecendo agora e também ter uma visão futura, né? Então, eu dividi nesses 3 momentos aí, tá? Para ficar também um negócio meio coxa de retalhos aí, ninguém entender direito o que eu estou falando. Bem, então eu vou começar com o passado, né? Bem, a gente já pode dizer que isso é o passado, né? A eficiência energética no Brasil, ela, assim, do ponto de vista de grandes marcos, né? A gente pode destacar aí o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o PBE, que começou em 84, que é aquela famosa etiqueta que a gente vê em geladeira, né? Em fogões. Fogões, por exemplo, por conta do Compete. O Compete é um programa de conservação de energia térmica, vamos chamar assim. Ele foi fundado em 1991. E o Procel, que é talvez o mais conhecido aí de todos, né? Ele data de 1985. Quando o governo fundou esses planos, esses programas, vamos chamar assim, na época, 1984, 85, a gente estava saindo daquele regime de ditadura, né? Militar praticamente, né? Estava na transição aí, mas a Eletrobras era a empresa mais forte do setor elétrico. E a Petrobras, de longe, a mais forte, é a única grande do setor de petróleo. E o Ministério de Minas e Energia não valia nada, só tinha assim, o poder político de um ministério, mas operacionalmente a estrutura é muito frágil. Tinha poucos funcionários concursados, todos os funcionários, praticamente todos que estavam ali, ou a grande maioria, diria 80%, 90%, eram funcionários cedidos de outras empresas estatais que estavam trabalhando dentro do Ministério. Então, naquele momento, o governo falou, olha, não adianta eu tocar um programa desse. Bem, aí o que aconteceu? O governo, naquele momento, falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Procel lá na Eletrobras. Então, criou-se toda uma estruturação, né, para que a Secretaria Executiva do Procel, que é um programa federal, um programa de governo, ficasse lá na Eletrobras. Tá? E a mesma coisa se fez, né, 6 anos após com o Compete, e colocou-se a Secretaria Executiva do Compete lá na Petrobras. Tá? Entre essas 2 estruturas. Bem, esses programas tiveram, principalmente o Procel, altos e baixos ao longo dos anos. Né? Por quê? Porque dependia muito da Eletrobras colocar recurso próprio no programa, ceder funcionário para trabalhar no programa,
Porque o Ministério nunca praticamente deu dinheiro nenhum. O governo federal praticamente não deu dinheiro nenhum. Diretamente assim. Deu através da Eletrobras, que também é do governo federal, né? Controle acionário. Mas saía do caixa da empresa. Agora, quando foi o Compete, e o Compete talvez muitos nem tenham ouvido falar, o Compete é um negocinho do tamanho de uma formiga dentro daquele elefante que era a Petrobras. E o setor praticamente naquele momento todo estatal, né? E não se deu muita bola para o Compete. Aliás, criou-se até uma confusão, porque a Petrobras, não sei se vocês sabem, ela faz um bom trabalho de conservação de energia. Porque a Petrobras, em todas as suas bases, refinaria, vários setores da Petrobras, tem uma CIC, uma Comissão Interna de Conservação de Energia. E eles, para vocês terem uma ideia, a cada ano, a cada 2 anos, eles fazem uma reunião de todas as CICs, onde eles disputam prêmios das ações de conservação de energia, que foram implantadas nas refinarias, por exemplo. Tá? Mas isso é o quê? É uma área dentro da Petrobras de eficiência energética. Não é o Compete. O Compete era para ser uma coisa fora da Petrobras. Mas que praticamente ninguém vê. Eles desenvolveram alguns programas no Brasil, mas associado com a Federação dos Transportadores de Carga e outras coisas, mas nunca teve assim, uma visibilidade muito abrangente. Né? Bem, e depois, aí 7 anos depois de 91, nós tivemos a criação da ANEEL. Por que eu coloquei a ANEEL ali? Agência Nacional de Energia Elétrica. Então logo a ANEEL foi criada, e ela criou-se, aí já no governo do Henrique Cardoso, ela foi criada com o objetivo de fazer essa mudança no setor elétrico brasileiro, que vocês bem conhecem, né? Então, naquele momento, muita briga política, né, ideológica, para que privatizar, a confusão toda, o pessoal da Light foi privatizar, foi mandado embora. Mas no esteio disso tudo, ao assinar os contratos de concessão, aquelas empresas privatizadas, se colocou uma cláusula nesses contratos que eles eram obrigados a investir, lá atrás, naquele momento, o primeiro contrato que foi assinado, de investir 1% da sua receita operacional líquida, que é uma forma de se calcular lá uma receita, em ações de eficiência energética. Depois esse valor caiu para 0,5%, que é o que está valendo hoje. Então, a ANEEL, sem querer ou querendo, ela fez com que esse mercado de eficiência energética, da noite para o dia, passasse a ter um recurso que antes não era um recurso assim garantido. Entendeu? Um financiamento garantido. E muitas empresas que estão aqui, pelo que eu vi, vocês podem lançar a mão desse recurso através das distribuidoras. Depois eu vou comentar como pode ser feito isso. Tá? Mais adiante, nós tivemos em 2001 um outro avanço que eu acho na eficiência energética, e esse particularmente eu atuei bastante, junto ao Congresso Nacional, que foi a aprovação de uma lei chamada Lei de Eficiência Energética, que é uma lei daquelas que a gente não dá muita bola, e até bom que ninguém fica sabendo que existe essa lei, mas é uma lei muito curta, tem 7 artigos apenas, uma página, mas ela dá um poder enorme ao governo, e ele, bem ou mal, não na velocidade que a gente desejava, mas pelo menos isso estava acontecendo, ele dá uma diretriz para os fabricantes de equipamentos no Brasil, ou importadores. Fala, olha, você quer fabricar geladeira, você quer fabricar motor, você quer fabricar isso ou aquilo, lâmpada, tudo bem, pode fabricar. Além daquelas qualidades exigidas pelos órgãos, pelo IMET e outros órgãos setoriais, o governo tem a possibilidade de dizer, ao fabricar esse equipamento, ele tem que ter uma eficiência mínima de tanto. Ou seja, ele não pode gastar muita energia ao pegar a energia primária e transformar numa energia útil. Então o motor vai pegar a eletricidade e transformar em energia mecânica. A lâmpada vai pegar a energia elétrica e transformar em energia luminosa. Ao fazer essa conversão energética, o governo fala através dessa lei que a perda máxima tem que ser tanto, ou a eficiência mínima tem que ser tanto.
Então essa lei dá esse poder ao governo. E bem ou mal isso está sendo usado, né, no setor industrial, por exemplo, os motores. Né? A maior parte dos motores, que essa lei para os motores está sendo válida até 100, motor de 100 cavalos. E se vocês pegarem nas plantas aí, é 90% dos motores. Né? Então, ou até mais. Né? Então esses motores hoje têm uma eficiência mínima. Então isso é uma eficiência energética inteligente, por quê? Porque ao comprar um motor, o consumidor, a indústria, já tem que comprar um motor mais eficiente. Ela não tem aquele negócio de o motor standard e motor alto rendimento antigamente, né? Se falar. Qual que é mais barato? O alto standard é mais barato. Então compra o standard. Hoje não tem mais isso não. Tanto é que nem fala mais motor standard, né? Fala motor premium. Esses motores que estão no mercado já são motores de eficiência mínima estabelecida. Os compressores, alguns equipamentos também, e assim por diante. Tá? Isso tudo é feito de forma criteriosa. Tá? Então isso que vocês estão vendo aí de notícia a partir do ano passado, 2016, que as lâmpadas incandescentes sumiram do mercado, né? A maior parte das lâmpadas incandescentes, não sumiu porque o governo falou não pode mais vender lâmpada incandescente, foi por causa dessa lei. Né? Por quê? Porque a lei ela deu ao governo o poder de fazer, olha, a partir de 2016 as lâmpadas têm que ter uma eficiência mínima de tanto. Só que aquela eficiência que o governo estabeleceu, a lâmpada incandescente não atinge. Ou seja, não é que a lâmpada incandescente está banida do mercado, abolida. Se algum fabricante conseguir fazer uma lâmpada incandescente com a mesma eficiência pedida por uma fluorescente, um compacta, um LED, pode voltar no mercado, não tem problema nenhum. Tá certo? Só que ela não consegue, com a tecnologia existente, atualmente atingir aquela eficiência mínima. Por isso que diretamente não é saída do mercado. Tá? Aí muitos reclamam, né? Eu pagava R$1, R$2 uma incandescente, agora tem que pagar 5, 6, 4, 7 com uma lâmpada compacta, até um LED, hoje em dia o LED já está ocupando esse mercado. É que a pessoa não faz análise, né? Se ela fizer uma análise, ela vai... Se a lâmpada durar aquilo que o fabricante garante, isso é outro cuidado que o governo tem que ter, né? De não deixar esses fabricantes enganarem e vender uma lâmpada que vai durar 5, 6 anos e não dura nem 2 anos. Então, se de fato isso acontecer, você paga o investimento que você fez rapidamente e depois você só tem lucro, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, isso é a lei de eficiência permitiu fazer isso aí. Tá? Bem, então, basicamente eu colocaria o passado nesses marcos, não esquecendo que a gente teve também, eu coloquei o Conserve, que foi um programa que foi feito de conservação de energia térmica na década de 70, início dos anos 80, o Brasil, com o choque do petróleo, em 73, 79, o governo começou a importar muito petróleo, né? Importava muito já naquela época, 80% era importado. Só que o petróleo teve uma alta significativa. Aí a balança de pagamentos nossa deu um baque. Aí o governo teve que adotar uma medida e criou vários programas. Um deles foi substituir caldeira térmica por caldeira elétrica. Aí muita fábrica caiu no ponto ligado e trocou a caldeira elétrica, a térmica para elétrica, depois aí teve que voltar da elétrica para térmica, que é a confusão toda. Mas nós tivemos várias outras ações. Para vocês terem ideia, até o horário de verão, que eu entendo que também é uma medida de eficiência energética, esse deslocamento do horário, o primeiro horário de verão que nós tivemos foi na década de 30 no Brasil. Não é de agora que, lá dos anos 30, 34, 32, se não me engano, 1900, né, 34, 32, foi instituído o primeiro horário de verão do Brasil. Então, se fosse fazer qual a primeira ação de eficiência energética no Brasil, eu diria que foi esse horário de verão lá atrás, que alguém lá teve a ideia de colocar. Né? Bem, então como eu estava falando para vocês, né, a gente teve então o choque do petróleo em 73, 79, aí o governo começou a investir com ações de eficiência, criou esse programa de mobilização energética, né, mais focado para energia térmica, né, petróleo mesmo naquele momento, né, depois entrou a energia elétrica. Né. Aí criou-se depois o programa de etiquetagem, que eu tinha comentado, depois criou o Procel, criou o Compete, tá certo?
Então, nessas décadas aí, nesses anos 80, 90, a eficiência energética até que ela tinha uma relativa estrutura para desenvolver as ações no Brasil. Mas aí tem o outro lado da balança, né? As tarifas eram relativamente baixas de energia elétrica. Aí o industrial, ele via lá, poxa, a energia elétrica já entra numa parcela pequena do custo do meu produto. Para que eu vou ter um esforço danado para economizar 10% em algo que não representa, sei lá, nem 2% do meu custo de fabricação? Para que eu vou ter esse esforço todo? Então, não estou dizendo que você tem que ter tarifa elevada para incentivar a eficiência, né? O cara ficar doente primeiro para depois tomar um remédio, não é isso não. Eu estou querendo dizer que não deixa de ser uma barreira, né? Se impacta tanto pouco no seu custo, você vai atuar naquilo que impacta mais o seu custo, né? Não tinha muito recurso, porque o professor ficava na Eletrobras. Qual o dinheiro que você tinha para investir em eficiência energética? Ou o cara adotava o negócio, tirava do bolso dele, ou vivia às vezes, de vez ou outra, algum financiamento que aparecia, mas não tinha uma coisa perene, né? Era difícil. As concessionárias de energia elétrica não queriam saber de falar de eficiência. Como é que eu vou falar em eficiência do meu produto? Eu tenho que vender energia elétrica. Então, para que eu vou falar para o consumidor? A indústria consome menos energia aí para eu vender menos. Não tinha aquela ideia, como já se tem em alguns casos hoje, não em todos, eu diria até que em menor parte até, se você tiver que fazer uma usina ou fazer uma ação de eficiência que vai dar a mesma economia, vamos dizer assim, ou gerando energia ou economizando energia, é mais barato você economizar. Tá? Fora o apelo social, o apelo ambiental que existe por trás disso. Não se tinha essa clareza. Tá? E outra coisa também, o distribuidor sempre achava que podia só expandindo seus alimentadores, suas subestações, para atender o mercado cada vez crescente. Isso já não é possível mais em muitos locais. Aqui em São Paulo, vai tentar aumentar uma subestação aqui dentro de São Paulo. Não tem nem área mais para aumentar. Não tem mais jeito. Aí o cara vai, vou fazer um prédio aqui. Não pode fazer o prédio aqui não, porque não tem como te atender. Entendeu? Quer dizer, aqui em São Paulo, tranquilamente acontece isso. Aí, o que a distribuidora pode pensar? Eu quero, mas é importante eu atender esse cliente aqui. Esse cliente novo. Esse cliente já vai expandir. Então eu tenho que reduzir a carga dos outros, para que o alimentador mande a mesma energia, só que para o outro cliente agora. E isso fica mais barato, entendeu? Então a eficiência energética tem esse viés também, que às vezes... Só que isso aí não pode ser da noite para o dia. Tem que ser uma política da distribuidora, que ela não consegue fazer isso também da noite para o dia. Então ela tem que ter um planejamento muito bem feito, e ver que a carga está crescendo em alguns alimentadores, em algumas regiões aqui, por exemplo, né? E falar, olha, daqui 10 anos eu não tenho mais como atender esse crescimento. Então vamos começar desde já a fazer uma ação para gerenciar a demanda. Isso chama GLD, gerenciamento pelo lado da demanda, para que pelo menos alivie meus alimentadores ou minha capacidade nas subestações para novas cargas. Senão o que vai acontecer, que já deve estar acontecendo aqui em São Paulo, já acontece em alguns locais que eu sei, é o pessoal pegar o gás e fazer uma térmica a gás para vender energia para o outro. Entendeu? E vai arrancando o mercado da distribuidora. Porque aí tem um detalhe também na legislação nossa, que é um pouco falha, eu acho, mas paciência, que a distribuidora de energia elétrica no Brasil, e aqui no caso a Eletropaulo, ela só pode vender energia elétrica para o mercado cativo. Ela não pode vender energia elétrica no mercado livre, isso é proibido por lei. Então, se um prédio, um grande shopping vai ser feito aqui, por exemplo, nessa região, e não tem mais como a Eletropaulo atender, ou esse cliente pode buscar essa energia no mercado livre, se ele puder ser consumidor livre. Né? E aí tira essa energia, a Eletropaulo perde esse cliente, entre aspas. Tá certo? A Eletropaulo é distribuidora, estou querendo dizer, tá? Então você tinha muita coisa que você bem ou mal podia resolver com um arranjo institucional, mudando a regulamentação. Agora tem outras coisas que tinha naquela época, que
que hoje tem um pouco, tem menos, né? O pessoal falava em eficiência, conservação, o que é isso, né? Não tinha nem gente sabendo direito como é que ia praticar isso, como é que ia medir, né? A gente tem, não é igual hoje você pega um computador, você tem programa para tudo, né? Naquela época não era tão fácil você ter computador com todos os programas para fazer cálculo, né? Então fazia calculadora, né? Planilhava na mão. Os medidores antigamente, eu peguei essa época, que eu fazia medição em algumas empresas, eu usava registrador gráfico. E era um parto você fazer aquilo, se você fizesse algum ajuste errado ali, para você ler aquilo, era uma dificuldade danada. Entendeu? E às vezes o cara ajustava errado o negócio, saía fora da escala, você perdia a leitura, porque era um papel mesmo. Entendeu? Você tinha que acompanhar a leitura ao longo do dia, de 0 a 24 horas. Hoje isso não tem mais. Ninguém usa mais isso. Né? Você não precisa nem às vezes interromper. Pô, você põe um negócio aqui na parede aqui, ele já capta a temperatura dessa fábrica, desse ambiente, e já transmite para algum via celular, via rádio, transmite para algum lugar e você já tem aquilo instantâneo, qualquer lugar que você esteja no Brasil. Então, essa parte de medição avançou muito. E isso facilitou muito ações de eficiência energética. Porque eficiência energética é, antes de tudo, medição. Ah, eu acho que isso aqui dá para economizar tanto. Não acha, não. Vai medir, vai calcular, ver os custos e faz a conta certa. Porque eu sempre falo o seguinte, qualquer planta industrial, o projeto de eficiência energética não tem que ganhar dos outros, porque ele é mais bonito o discurso de eficiência, porque ele ajuda o planeta, porque ele vai ajudar o panda a não morrer, o urso polar não sei da onde. Eu sou favorável a esse discurso, não estou fazendo isso em tom de crítica, não. Mas o diretor de uma planta, dono de uma fábrica, tudo bem, pode ter preocupação com panda, com urso, com macaquinho, mas ele quer saber comparar um projeto de eficiência com um projeto que vai melhorar a linha tal. Entendeu? Qual o retorno que cada um vai dar para mim? Entendeu? Ele quer saber isso. Então, os projetos têm que ser calcados em medições, não é por achismo, não. E aí, ligando as duas coisas, hoje é muito mais fácil e o custo menor você fazer essa medição. Certo? Então, a informação que faltava no passado, hoje em dia, a gente já tem bastante também, né? Porque você começou a ter muitos profissionais que já foram fazendo cursos, treinamento, né? E surgiram depois as famosas ESCOs, né? Que são empresas de conservação de energia. Essa forma de se referir às empresas se deve mais aos Estados Unidos, porque lá tem muita empresa de conservação de energia, que o foco às vezes não é muito nem conservação, é conservação de energia, não estou dizendo que não seja, mas no Brasil elas são muito mesmo eficiência energética, tá? Então tem uma associação chamada BESCO no Brasil, que fica aqui em São Paulo, lá no prédio da Fiesp, Paulista ali, tem um andar lá, não sei de cabeça qual andar que lá tem um escritório dessa Associação Brasileira das Empresas de Conservação de Energia. Tem um site, hoje tem mais de 60 empresas, 70 empresas nessa área aí, assim, que estão registradas na BESCO. Tem muitas outras que não registram, mas trabalham também com eficiência. Certo? Como eu falei, depois criou-se a ANEEL, aí tem aquele programa que eu falei de 1%, começou com 1%, depois hoje caiu para 0,5%. Aí tem a lei que eu falei, lei da eficiência, né? Essa lei 10.295, se alguém quiser depois buscar na internet, só por a lei 10.295. Tá? Bem, aí tiveram outras ações, agora, para não falar só do que eu falei do Fernando Henrique, falar do Lula também. Então, no governo do Lula, 2004, ele promulgou uma lei que criou essa empresa de pesquisa energética, EPE, que chama, fica no Rio de Janeiro, lá no Rio Branco, chama Rio Branco número 1, é o primeiro prédio lá da Avenida Rio Branco. Essa empresa de pesquisa energética, ela tem várias ações, uma delas é desenvolver metas e planos voltados para a eficiência. Pode parecer uma coisa meio filosófica isso,
Mas isso tem uma importância muito significativa, que eu vou falar logo na frente aí, tá? E depois teve uma outra lei também que o Lula promulgou, de 10.848, que é sobre a comercialização de energia, a geração distribuída, cogeração, que essas ações, elas se somam à eficiência energética, tá? Cogeração é uma ação de eficiência energética, não deixa de ser, tá? GD também, geração distribuída, também é eficiência energética. Se gerar mais perto da carga, você evita as perdas na transmissão, né? Como eu falei, alivia os alimentadores, então tudo isso tem a ver com a eficiência energética. Né? E aí o Brasil foi adotando vários mecanismos, né? Então, alguns bons, alguns ruins, né? Então tem aqui o racionamento que foi em 2001, 2002, que todos aqui devem ter presenciado. Foi uma coisa goela abaixo, não foi nada planejado, assim, né? Foi de repente. Né? O famoso apagão, né? Naquela época, 2001, 2002. Eu lembro quando foi instituído esse apagão, quem discutiu isso foi o Conselho Nacional de Política Energética, e por acaso eu estava lá em Brasília nessa época e eu fui nessa reunião. Entrei meio. Eu não era participante lá do conselho, não, mas eu arrumei o jeito de entrar lá na sala de reuniões, lá no nono andar do Ministério. E eu presenciei, esse é um momento histórico, porque é uma reunião fechada, né? E ali estavam todos os ministros, os principais ministros do governo Fernando Henrique. Né? O Pedro Malan, que é o ministro da Fazenda, o filho do Sarney, que é o ministro do Meio Ambiente na época, vários lá, né? 9 ou 8 ministros. E naquele momento já estava zum na imprensa que ia faltar energia no Brasil. Eu botava, né, aqueles comentários que o povo falava, o repórter, informação em off, né? E aquela reunião foi para discutir, né, a implementação no Brasil de um apagão mesmo. Tipo assim, ia ser um plano nacional, mais para a região sul-sudeste, né, mais a região sudeste, centro-oeste, né, porque o sul até tinha água naquele momento, para poder cortar a carga mesmo. Né. Você imagina cortar a carga aqui de São Paulo, Caldas, que é assim. Né. Então ia discutir qual é a melhor forma. Corta a carga, que hora, entendeu? Vai fazendo rodízio entre os bairros, como é que ia ser isso? Né? Aquelas cargas prioritárias que você não pode cortar de jeito nenhum. E aquilo foi inclusive um assessor do Operador Nacional do Sistema na época. Ele apresentou um plano já. Aqui, ó, tá o plano aqui, vamos fazer o corte desse jeito. Eu fui vendo aquilo e falei, gente do céu, amanhã vai ser um caos no Brasil. Né? Aí teve um ministro que pediu a palavra e enquadrou todo mundo ali. Ele falou, vocês estão de brincadeira aqui? Que absurdo que é isso, chamar a gente para uma reunião e tomar uma decisão tão grave como essa. Aí fez um discurso lá de uns 20 minutos lá, acabou com a alegria, porque ali tinha uma turma que queria já fazer o corte no dia seguinte. Aí baixou a bola da turma. Foi aí que o governo começou a estudar, aí teve outras pessoas que apresentaram a ideia não de fazer o corte de carga efetiva, mas impor uma cota para cada um de 20%. Ó, cada um economiza 20%, desliga sua carga em 20%, faça o que você quiser fazer, mas diminua sua carga em 20%. E aí depois inventaram aqueles mecanismos de certificados, né? Eu posso diminuir 40%, então se me passa 20%, entendeu? Aí fizeram até que era um mercado de certificados em paralelo. Teve até gente que ganhou dinheiro com isso na época. Até casos de cara que estava vendendo, ele ganhava mais vendendo certificado que o produto dele no mercado. Então ele de propósito diminuía pela metade a produção, por exemplo, para não ficar sem fornecer nada no mercado. E aquilo que ele não vendia, a energia que ele estava economizando, na marra, né? Isso é racionamento mesmo, né? Não é racionalização. Mas ele com 50%, a ele já vendia 10% para um, 10% para o outro, entendeu? E ganhava dinheiro com isso. O outro não precisava. Por outro lado, aquele que tinha o produto dele com preço bom no mercado, ou se ele não entregasse o produto, ele tinha uma multa complicada, né? Por não entrega de produto, atraso, seja o que for, ele comprou o certificado do cara para poder manter
a entrega dos produtos em dia, ou no mercado nacional ou internacional. Então criou-se aí um negócio. Isso é uma lógica que existe em eficiência energética também, que o governo ainda não usou. Entendeu? Você criar não algo impositivo de todo mundo ter que economizar, mas você pode criar um mecanismo aí, tem que ser muito bem feito, de você dar incentivos para a pessoa fazer economia de energia. E aquele que economizar mais pode eventualmente gerar um mercado de papel de economia de energia, como se fosse um papel na bolsa. Tá? Isso é algo que pode ser feito, mas o governo ainda não pensou fazer. Bem, ali parecia um negócio meio complicado, e veio que eu estou misturando muito assunto aqui, mas acho que a ideia é essa mesmo. Ali tem uma chamada RGR. O que é aquela RGR? Chama-se Reserva Global de Reversão. Tudo que existe no setor elétrico não pertence aos donos, aos acionistas, aqui no caso da Eletropaulo, não pertence à CEMIG lá em Minas, as usinas não pertencem ao dono que construiu, não. Aquilo, no final de tudo, pertence à sociedade brasileira. Parece que é meio poético isso, mas é verdade, isso está na Constituição. Porque quem tem a obrigação de prestar esse serviço de energia elétrica é o governo federal. Ele que tem a obrigação, está na lei, está na Constituição. Mas lá também fala o seguinte, caso o governo não queira, ele pode transferir essa responsabilidade para terceiros, vamos dizer assim. Que pode ser empresas estatais, estaduais ou municipais, ou empresas privadas. Aí, na Constituição de 88, puseram uma frase mágica lá, sob a forma de licitação. Tem que ter licitação. Porque no passado, as outras constituições que você pegar do Brasil também sempre falava que a obrigação da prestação de serviço público, e energia elétrica sempre foi incluída como serviço público, sempre foi do governo federal. Só que no passado, na década de 50, o que fazia? O governador de Minas, deixa eu... aí criou o CEMIG. Aí o governo federal deu um papel lá, está transferido a concessão para fornecer, prestar o serviço de energia elétrica em Minas, vai ser para a Companhia de Eletricidade de Minas Gerais, né? Acho que na época era Eletricidade de Minas Gerais, CEMIG. É um papel que dava lá para o presidente da República naquele momento, para o governador de Minas. Não tinha, entendeu? Não tinha nenhuma... Hoje não, hoje você só pode fazer essa transferência sob a forma de licitação. E na licitação você faz tipo um leilão, alguma coisa, qualquer mecanismo de licitação, e ganha quem atender às regras que estão lá no edital. Né? Então, vocês imaginam, tudo isso tem um prazo, chama contrato de concessão. Tem um prazo, 30 anos, 35, 25 anos, tem um prazo de concessão. Quando vai vencendo a concessão, todos os ativos que nós chamamos, no caso aqui da Eletropaulo, todas as subestações, os postes, tudo que você vê na rede, devolve para a União. Olha, mas vamos supor que esse negócio termina agora o ano que vem aqui da Eletropaulo. Você acha que a Eletropaulo vai ficar investindo muito na rede aí, porque você tem que devolver a concessão ano que vem? Teoricamente, ela tem que continuar investindo. Aí cabe o papel da ANEEL e da Agência de Regulação Estadual fiscalizar para a qualidade do serviço não cair. Então, ela, bem ou mal, vai continuar investindo. Ou de forma autônoma ou obrigatoriamente ela tem que investir. Mas aí ela não recupera o investimento que ela fez quando está próximo do fim da concessão. Aí os acionistas da Eletropaulo, seja o governo estadual, seja alguma outra empresa que também tem ações, ou o próprio consumidor se tiver ação da Eletropaulo, ele, mas como é que eu faço? Não vou receber isso? Não vai sim. Aí quando devolve a concessão, a União, aí a União fala, quanto que eu estou te devendo que ainda não foi amortizado o seu investimento? Você está me devendo 30 milhões. Aí o governo federal vai lá naquela reserva global de reversão, que chama reversão. É quando reverte a concessão para a União. Aí ela dá o dinheiro para os acionistas da Eletropaulo. Tá? RGR. A RGR foi criada com essa finalidade. Mas no Brasil, para variar, cria-se uma coisa com uma finalidade, vai passando anos, os políticos vão, preciso de um dinheiro para fazer não sei o quê. Aonde eu posso tirar dinheiro? Tem uma tal de RGR lá.
Ah, mas aquilo lá não é só para reverter, é um fundo para pagar depois quando reverte a concessão, os bens que não foram amortizados. Ah, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lei aí que agrega também outra aplicação da RGR. Porque é lógico também que a RGR, ela é, quem gerencia esse fundo é a Eletrobras, tá? Porque quando foi criada, a empresa forte era a Eletrobras, tudo acabou ficando lá na Eletrobras, ela que faz a gestão dessa RGR. O dinheiro não fica num banco parado, né? Ele é aplicado, ele é investido de algum jeito, né? E aí falaram, olha, uma parte da RGR pode ser também usada para eficiência energética. Aí criaram isso. E basicamente para iluminação pública. Então, durante muito tempo, ainda acontece isso, né? Muitas prefeituras vão lá na Eletrobras em busca desse recurso para fazer eficiência energética na sua rede de iluminação pública. Para trocar as lâmpadas por outros mais eficientes, por exemplo. E não tem dinheiro, aí pega o dinheiro nessa RGR. Mas aí tem um detalhe, a própria lei que fala, que possibilita isso, fala que a prefeitura tem que estar adimplente, ela não pode estar devendo nada, o que não é muito fácil. Quase todas as prefeituras do Brasil estão devendo uma coisa para alguém de outro órgão aí, né? Seja para INSS, FGTS, sei lá. E aí ela não pode pegar o dinheiro. Mas se ela puder, ela vai lá e pode buscar esse recurso. Até hoje tem esse recurso lá e está disponível. Tá? Aí foi criado depois um fundo específico para eficiência energética, chama Proesco, que é um dinheiro que está no BNDES. O Proesco, quando ele foi criado inicialmente, foi destinado foi alocado 100 milhões de reais para esse fundo, para ações de eficiência energética. E a primeira pessoa que foi pegar esse dinheiro lá, até depois eu conheci esse engenheiro, ele mora lá no Pará. Ele conseguiu pegar captar um recurso desse para fazer uma ação de eficiência energética lá no Pará. Mas foi uma reclamação geral, porque o pequeno empresário não tem acesso ao BNDES. O pequeno industrial não tem jeito. Até o médio industrial, às vezes, não tem nem como chegar no BNDES. Então o BNDES faz uma parceria com outros bancos, tipo o Bradesco, acho que o Itaú também, acho que o Unibanco. Esse pessoal tem uma rede onde aí você pode chegar através desses parceiros que eles chamam e buscar esse recurso. Se eu não me engano, eu vou deixar um material para você, viu, César? Você passa para a turma, só explicando como é que é esse Proesco. O BNDES ele financia equipamentos novos, tá? Tudo com a finalidade de eficiência energética. Mas atualmente acho que ele financia até 80%. Tem um prazo de carência, o juros é muito baixo. Tá? Então pode ser uma fonte de financiamento também. Não estou dizendo que é uma coisa fácil você chegar e pegar o dinheiro, cada burocracia que tem. Tá? Mas eles estão tentando aos poucos diminuir essa burocracia toda. Tem mecanismos de apoio, né, que é treinamento, a própria etiquetagem. Essa etiqueta que vocês veem em geladeira de equipamentos, ela dá uma economia enorme de energia sem a gente perceber. Tá? Tem os selos também chamados selos Procel e Compete, que não sei se vocês repararam, às vezes vai numa loja, todas as geladeiras estão com uma etiqueta lá do Procel. Algumas têm a etiqueta e um selo, porque é uma outra etiqueta no fundo. Aí você pergunta para o vendedor, o que é esse negócio aí? Ah, isso aí é negócio do Procel, mas ele nem sabe o que é, às vezes ele não tem treinamento para isso. O selo é o seguinte, que todos esses equipamentos, o Inmetro, uma rede de laboratórios, fazem a aferição disso todo ano. Então, eles pegam várias geladeiras de 300 litros, 180 litros, classificam por categoria. Uma porta, duas portas, aquele negócio todo. E faz todos esses ensaios. E eles não vão lá na fábrica pegar a geladeira, não. Porque aí o fabricante vai fazer uma especial para ele. Né? Eles vão no mercado e compram a geladeira, vai nas Casas Bahia, quando tinha o MAP, né? Vai no MAP, vai nessas lojas e compra uma geladeira. E ensaia a geladeira. Não é uma só também não, porque uma só também pode dar sorte, pode dar azar, né? Tem que ser mais de uma. E vai fazendo aqueles ensaios. Aquela geladeira, por exemplo, daquela especificação que for a mais eficiente de todas, ela ganha um prêmio, tipo um selo.
Ó, você tem várias geladeiras aqui, mas qual que é a mais eficiente? Essa. Eu não gosto da etiqueta, não sei se vocês repararam, a etiqueta tem lá, letra A, B, C, D, E, né? E muitas estão todas na letra A, que é a letra das mais eficientes. Ah, mas qual que é a mais eficiente entre todas, né? Às vezes nem aquela loja tem a geladeira mais eficiente de todas, daquele modelo. Né? Então, se tiver um selo, é aquela. Tá? Mas isso não é muito divulgado. Mas se você entrar no site do PBE, só pôr no Google lá, PBE e Metro. Aí você cai lá na página do Inmetro, lá tem todos os equipamentos que são ensaiados, aqueles mais eficientes, está tudo lá. Tá? Tem outras ações do Procel e Compete, quando eles estão atuantes, né? Quando tem recurso também. E tem mecanismos de mercado, como eu falei, que é a própria ESCO, que é uma empresa de conservação de energia. E aí tem um dilema, porque depende de cada empresa, né? Eu estou falando muito em indústria, mas isso vale para um grande hotel, um grande centro de convenções, um grande hospital, tá? Qualquer empresa. Vou pegar a indústria aí, que talvez o público-alvo aqui é mais do setor industrial, né? Tem gente dentro da indústria, por N critérios que sejam, que não gosta que um cara de fora entra lá para mexer dentro da planta. Ou porque o cara vai descobrir um segredo industrial, ou porque o cara pode descobrir uma coisa errada que o cara está fazendo na planta e aquilo pode gerar um processo depois, sei lá. Tem N motivos que muitas empresas não deixam muita gente fora entrar para mexer no processo, para fazer medição no processo. E a ESCO, ela entra, tem que medir, ela tem que acompanhar um ano de produção, entendeu? Ela tem que colocar equipamentos para aquisitar dados, então ela tem que fazer isso. E aí o dono da empresa não deixa a ESCO entrar lá. Tá? Ou entra num setor assim que não tem problema nenhum, tá? Uma estação de tratamento de efluente, por exemplo, ou bombeamento, que é tudo lá, e que é igual para todo lado, então, sei lá, o cara pode achar que não vale a bomba, ver se aquelas bombas estão adequadas, se eu posso operar as bombas de forma diferente para economizar, não sei. Mas dentro da planta mesmo, às vezes é muito complicado fazer isso. Mas por outro lado, o dono da empresa não cria também um grupo interno para tratar desse assunto, porque não é a prioridade deles. Não adianta, não é a prioridade. A prioridade dele é produzir o produto no mercado, atender a carteira de clientes. Isso. Essa é a prioridade número 1. E não estou dizendo que está errado, não. Se eu fosse dono da empresa também, a minha primeira preocupação era essa. O que adianta ser uma planta eficiente se eu estou atrasando entrega, entregando produto de pouca qualidade? Eu perco o mercado, então né? Então fica esse impasse aí. E até hoje isso existe. E não é só no Brasil, em qualquer país do mundo tem esse impasse. Tá? Aqui no Brasil, eu até tentei muitas vezes em algumas empresas que os caras queriam que eu fosse fazer trabalho de eficiência, e eu, quando dou aula na universidade, primeiro eu não vou competir com empresa privada, não é minha função. Segundo, que eu não tenho tempo, eu já fiz muito isso, mais como pesquisa, como estudos. Teve uma época que Manaus passou uma crise energética muito pesada. Eu fiquei um mês em Manaus, correndo as plantas todas lá para poder orientar o pessoal a fazer, economizar energia. Mas eu fiz isso através de um negócio, um acordo que foi feito. Eu não ia lá vender o serviço para ficar lá, entendeu? Eu não vou fazer isso. Não tenho equipe e nem quero fazer. Já fiz isso, mas não quero fazer mais isso não. Então, às vezes a pessoa fala, não dá para você vir aqui, cobra o que você quiser. Eu falei, não é questão de cobrar o que quer, não. É outra questão. Aí eu indicava, eu conheço o punhado de ESCO, eu te dou o endereço lá, você contata a BESCO, vê lá quais empresas você acha que é interessante fazer o trabalho para você. Não vou deixar esse pessoal entrar aqui não. Mas então fica difícil, né? É complicado fazer isso. E por que eu estou falando muito disso aí? Porque existe uma outra figura importante, que chama contrato de desempenho. Eu sempre falar para o cara da indústria, olha, se você tiver, porque às vezes o cara acha também que ele vai pagar um dinheiro para a ESCO fazer um levantamento lá. Sei lá, 30 mil reais, 40, 50, depende do porte da empresa, o que ele vai fazer. 10 mil reais que seja, sei lá, qualquer coisa. E para o empresário, às vezes, qualquer R$1.000 quem não tiver retorno é prejuízo para ele, né? Então ele fala, mas e depois se não der certo, ainda vou perder dinheiro nessa história, não sei o que. Eu falo para ele, não faz isso não, faz um contrato de desempenho, rapaz. O que é o contrato de desempenho?
A ESCO entra na sua planta, faz as medições e faz um relatório, dizendo, olha, você tem grandes possibilidades de economia de energia nessa parte aqui da sua planta, ou nesse setor, ou nessa linha de processo, ou nesses equipamentos, e faz um relatório. E normalmente essas empresas, elas fazem aquelas ações que às vezes são ações operacionais, abaixar um nível de pressão, regular alguma coisa que está desapercebido, linha de ar comprimido, está tendo muito vazamento, o cara nem se percebe que está tendo isso. Então coisas pequenas, de baixo custo, que trazem uma economia boa no final do mês. E depois você vai para aquelas ações que você tem que trocar motor, trocar sistema de ar comprimido, trocar o compressor, por exemplo, é mais caro o investimento. Mas o cara faz o cálculo e mostra para você, olha, em tanto tempo você paga o investimento. E aí, o que acontece? Se o industrial tiver dinheiro, ele mesmo banca isso aí. E a ESCO ganha onde? Pelo contrato, ela ganha com uma parte da economia. Então, o cara está pagando uma conta de 250 mil reais mês. De repente, ele passou a pagar uma conta de 180 mil ou 200 mil que seja. Então, uma parte desses 50 mil vai para o cara da ESCO, pelo serviço que ele fez, pagando o serviço dele. Durante um tempo. Depois, passa aquele tempo e não ganha mais nada. Aí toda a economia fica com o dono da planta. Entendeu? E às vezes, se o industrial não tiver dinheiro para algum problema qualquer, a ESCO pode buscar o dinheiro ou no Proesco, ou num banco, quer dizer, ele faz um projeto econômico, de viabilidade técnica e econômica, certo? Então, tem essa possibilidade, isso a gente chama de contrato de desempenho. Esse contrato de desempenho foi o que aconteceu nos Estados Unidos. As ESCOs, na realidade, foram criadas lá por conta desses contratos de desempenho, tá? Para implantar isso lá nos Estados Unidos. Bem, então do passado, assim, dando uma passada muito rápida, né? É o que para vocês verem algumas coisas que acontecem, que aconteceram e continuam acontecendo. Agora, em relação ao presente, como eu falei para vocês, a gente tem aquela empresa de pesquisa energética que eu mostrei no slide lá atrás, que foi algo criado no governo do Lula, do presidente Lula, por conta da crise que nós tivemos em 2001, 2002. Quando o Fernando Henrique fez a mudança do setor elétrico, acabou com o DINAI, criou a ANEEL, acabou com o Comitê Coordenador da Operação Interligada, criou a ONS, que as mudanças que foram feitas na época, o governo comeu bola e não cuidou do planejamento. Tinha um órgão dentro da Eletrobras, o GCPS, que era um grupo coordenador de planejamento do sistema. Ele que fazia todo o estudo da expansão do sistema elétrico do Brasil. E através desse grupo, que depois saíam os projetos de linhas de transmissão, usinas e assim por diante, para atender a carga, atender o crescimento da demanda. Quando houve a mudança do setor elétrico, achava-se naquele momento que a ideia era privatizar tudo, não sei se vocês lembram, né? Era vender todas as distribuidoras, vender todas as usinas, né? E o governo só ficaria tomando conta das linhas de transmissão. O governo achava que o próprio mercado ia se autoplanejar. Deu errado, não deu certo. Não estou dizendo que foi só esse o motivo da crise de 2001, não. Tiveram outros motivos, tá? Mas esse foi um motivo importante também. Aí o governo, o Lula, quando assumiu, a Dilma foi ministra de Minas e Energia, ela já tinha detectado isso, porque ela foi secretária de Energia lá no Rio Grande do Sul. Eles assumiram em 2003, né? A eleição foi em 2002, né? Eles assumiram em janeiro de 2003. Aí levou 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, para eles implementarem as mudanças. E uma das mudanças foi essa, criou-se a Empresa de Pesquisa Energética, que na realidade ela faz o planejamento. Puseram o P de pesquisa aí, mas na realidade é P de planejamento. Tá? Aí tem uma outra história porque esse P de pesquisa. Mas essa empresa faz planejamento. Então, isso que vocês estão vendo aqui é os estudos que ela vem fazendo. E ela então, esse é o que a gente chama Plano Decenal de Expansão de Energia, que vai até 2024, Ministério de Minas e Energia e EPM, que mostra o seguinte, o que nós vamos precisar ter de geração até chegar em 2024. Então vocês estão vendo que a maior parte azul ali é hidrelétrica,
tem um pouquinho de urânio aqui, né? Que é a usina nuclear. Né? Tem termoelétrica, você vê que a termoelétrica tem uma participação boa. E também tem fontes renováveis, que estão aumentando bastante. Eólica, solar, né? Biomassa, térmica com biomassa é renovável. Aqueles valores que estão ali, ó, 41 mega e 33 mil mega, é uma expansão que a gente fala contratada e a outra que está planejada. Então a contratada, o governo já fez os leilões, já tem contrato. Se nada acontecer com as empresas, elas vão quebrar, eles não vão dar dinheiro, tem uma zebra no meio aí, elas já estão contratadas essas usinas. Então você tem o quê? Você já tem contratada mais da metade da necessidade nossa até 2024. Né? Tem 56 contratados. Mas ainda falta esse aqui que ainda não foi contratado. E por que eu estou mostrando isso? Porque, apesar de ter muita hidrelétrica contratada, todas as hidrelétricas que estão entrando, elas não têm muito mais capacidade de reservação, que a gente chama de reservatórios. Né? Esse aqui é uma curvinha só para mostrar para vocês. Se você pegar lá nos anos 2000, pegasse todas as energias, todas as usinas hidrelétricas que nós tínhamos, você tem ainda, né, porque não quebrou, não estourou uma rádio, né? A água que elas recebiam, se elas estivessem toda cheia de água, elas conseguiam atender a carga daquele mês durante 6 meses seguidos, 7 meses, tá vendo? Mas foi passando o ano, você foi agregando mais reservatórios, só que não com a mesma capacidade dos antigos. E a carga continua aumentando. Né? A população aumenta, o consumo de energia aumenta, as indústrias têm vão aumentando, vão expandindo. Então, isso aqui eu não tenho atualmente, mas só para vocês terem aqui, o importante aqui é ver a curva, a tendência. Né? Então, em 2012, 4 anos atrás, deve estar um pouquinho mais para cá agora, se você pegar todos os reservatórios cheios, eles não atendem mais 7 meses de carga, não. Estava atendendo 4 meses e meio, 4 meses. Isso significa que as novas usinas que estão sendo feitas, elas têm uns reservatórios de tamanho menor. Fio d'água. É isso, né? É, fio d'água. Isso mesmo. É porque é questão ambiental, né? O pessoal não deixa alagar mais muita área também, né? Mas a ideia era as termos suprirem. Então, por Mas isso não deu certo. que o governo, então, quando o Lula assumiu, se você for ver os resultados dos leilões, e atualmente você está contratando muita térmica. Porque a térmica, bem ou mal, supre isso aí, né? Está lá o tanque armazenando combustível, né? São tanques gigantes, mas está lá. E precisar de energia, ela põe para funcionar. Né? Vocês verem aqui, ó. Então, desses 41 mega contratados, mais de 10% são térmicas. O que falta, desses 32 mil, também 5 mil são térmicas. Né? Então, é a saída que o governo encontrou, né, para poder fazer isso aí. Botou a bandeira. Agora, bem, aí já puxando esse assunto aí, né? Já que você perguntou, esse negócio de contratação dessas térmicas, como é que ela impacta a tarifa que a gente paga no final da história, né? A energia gerada por uma térmica é mais cara que a da hidrelétrica. Tá? Então, como o governo tem muita térmica no sistema e ele está despachando muita térmica, as distribuidoras no final vão pagar mais os fornecedores de energia. E isso acaba caindo no nosso bolso. Só que no nosso bolso isso caía uma vez só quando havia o reajuste da tarifa de energia. Eletropaulo, se não me engano, aqui em São Paulo é novembro o reajuste dela, se eu não me engano. Acho que é novembro. O reajuste da CEMIG lá em Minas é em abril. Esse reajuste que a gente fala é a data de aniversário do contrato de concessão. Eles vão falar, mas a CEMIG não foi privatizada, mesmo assim ela teve que assinar um novo contrato, entendeu? A Eletropaulo, o contrato já era mesmo de novo. E daí mantinha a mesma data que vinha, tá? Essa data é o aniversário, então nesse mês a ANEEL faz todo um estudo para reajustar a tarifa, de acordo com a inflação e outras coisas que tem.
E aí a distribuidora chegava na ANEEL, que a ANEEL que é responsável por isso, falava, ó, eu comprei muita energia de térmica esse ano, eu não estou no gargalo, aí dava aquele aumento grande. Aí o governo fez a coisa mais óbvia, que todo mundo cansado de falar isso pro governo. Gente, pra que vai esperar chegar lá na frente para dar uma pancada? Vai monitorando e cria uma sobretarifa, vamos dizer assim, quando houver necessidade, que aí é o tal das bandeiras. Quando está despachando muita térmica, já põe logo. É melhor você pagar R$2, R$3 agora do que lá em novembro você ter um aumento gigantesco, até psicologicamente que é ruim. Né? R$2, R$3 é meia garrafa de cerveja, né? Dá um terço, né? Então isso aí não vai fazer mal, assim, tô guardando as proporções aí. Do que você pagar um engradado depois de uma pancada só, né? Pesa no custo. Mais ou menos isso. Tá certo? Então esse custo sempre teve para o consumidor. Ah, sempre teve. Isso, sempre teve. Só que a gente nem sabia disso. Tá? Por que eu estou falando toda essa coisa de racionamento, que eu comecei em 2001, 2002? E o racionamento, ele é corte de carga mesmo, não é... É como se você ficasse no escuro. Isso não é eficiência energética. Eu vou ficar no escuro para economizar energia. Não, isso não é eficiência. Mas tem uma questão interessante nessa história. Mesmo quando você dá essa pancada, você joga... depois quando você volta com energia mais baixa. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia disso, tá? Aqui era quanto que era o consumo do consumidor do Brasil de residência, tá? Podia fazer de indústria também, tá? Mas a indústria é um pouco mais complicado, porque a indústria envolve outros fatores, né? O residencial a pessoa tem a casa dele, a não ser que ele morra, muda de carro, vai para outra casa, quer dizer, dá para você fazer uma análise mais perene. A indústria é complicada, porque a indústria envolve tantas questões, né? Às vezes o acionista maior deixa de produzir aqui para produzir em outro país, às vezes aquele produto que o cara faz já não tem mais muita entrada no mercado externo, porque tem tanta variável que às vezes você tem que ponderar isso também, se você está consumindo muito ou pouco na indústria. Na residência, bem ou mal, é um negócio mais tranquilo você fazer essa análise, né? Então, olha, o consumo de energia per capita vinha crescendo, quer dizer, quando tinha recessão, caía, né? Depois teve o plano real, aí todo mundo aumentou o poder de renda, né? Aumentou. Então, você consumir 180 kWh mês aqui. Aí quando teve o racionamento, né? E aí quando acabou o racionamento, aí o governo fez várias projeções aí, né, do que ia acontecer. Né? Eu acho que agora que está voltando em 180, 190, agora que está voltando o que tinha lá atrás. Isso mostra muito o quê? Isso é per capita? Per capita. Quilowatt-hora mês per Por residência. Quilowatt-hora mês, mensal. Por residência. Então, você percebe que, bem ou mal, aconteceram muitas ações de eficiência energética. Algumas permaneceram, outras não. Eu, na minha casa, em Itajubá, eu tinha geladeira e um freezer. Já não tem mais freezer. Desde aquela época que eu desliguei o freezer, eu vendi o freezer, não tem freezer mais, porque aí as geladeiras hoje já tem aquele freezer junto, né? Para que eu vou comprar um freezer? Às vezes quando tem que fazer uma festa lá, qualquer coisa, receber alguns amigos, é melhor eu alugo, se for o caso, né, eu alugo um freezer, ou então eu ponho um balde de gelo lá, dá o mesmo efeito, né? Então, só um hábito que às vezes você muda que fica perene. Naquela época que as empresas tinham que diminuir 20% o consumo de energia nas plantas industriais, tinha fábrica que você pegava os ar comprimidos, tudo velho, tudo estourado, tudo arrebentado. Os caras punham um ar comprimido novinho, já atingia os 20%, dependendo da planta. Entendeu? Então, tem coisas assim que incentivam essa ação de eficiência energética, né? E o racionamento, bem ou mal, que é uma linha torta, também chegou a mudaram-se alguns hábitos, né? E muita empresa fez eficiência energética na época e adquiriu esse hábito. Então muitas empresas criaram suas comissões internas de conservação e até hoje mantêm, algumas mantêm ainda. Né? Vamos focar um pouco mais, aqui aquela exemplo de etiqueta que eu tinha falado, vocês conhecem. Né? Vamos focar um pouquinho. Esse número de 100% a gente ainda atinge, bem ou mal a gente atinge. Bem ou mal a gente está atingindo. Tá? Agora,
Isso não é fácil de calcular, viu? Porque Você tem que descontar as crises aí, né? Às vezes não é economia baixa. não, isso é eficiência que ele está Eficiência. pensando. Né? É lógico que você pode dizer, não, mas o Brasil não vai precisar de tanto de energia, porque está em recessão, não sei o quê, né? Muito bem, mas esses planos aí são feitos considerando uma taxa de crescimento do PIB, renda da população, a própria população que cresce, tem toda uma consideração aí. Mas esse negócio aqui Tem dólares, Vai ter que ser. É a força do pessoal. Bem, a despeito disso, a gente duvidar dos números, bem ou mal, você já considerar a eficiência já é uma coisa, eu acho, positiva, porque você pelo menos está dando uma Objetivo. estratégia. Olha, isso aqui a gente tem que começar a olhar com calma nisso. Né? Não é só aumentar a oferta. Né? Bem, e aí, para você fazer essas ações de eficiência, eu acho que qualquer ação de eficiência ela tem assim, esses eixos aqui. Ó. Um é a questão tecnológica, né? Você tem que ter equipamentos, né? Então, cada CCK que produz medidores e outros equipamentos que existem no mercado facilitaram muito você fazer todo esse controle, essa gestão. Né? Então, a tecnologia é fundamental. Mas não adianta ter tecnologia se você não tem a conscientização, a cultura de fazer isso, não adianta nada. Tem que ter isso aqui também. E as ações serem divulgadas cada vez mais para incentivar outras pessoas a fazer. Né? A questão de mercado também é importante, né? Você tem incentivos. Às vezes o cara quer fazer, mas não tem o recurso naquele momento. Então, um recurso financeiro é importante em muitas ações. Né? No futuro, ter incentivos financeiros e tributários para ações de eficiência também eu acho que é importante. Não é você fazer igual fizeram aí, só desonerar a indústria aí nesse sentido, não. É você exigir algo em troca, exigir algo que a sociedade toda ganha e em troca você dá algum benefício, senão o cara também não é motivado a fazer isso. Né? E por trás disso você tem que ter um arcabouço legal, regulatório que embasa tudo isso aí. Então, qualquer ação de eficiência, no meu entender, tem que ter essas vertentes aí. Vou passar rápido aqui, mais detalhes sobre aquela lei que eu falei, tá? Depois vocês podem olhar com calma, né? Como é a lei mais ou menos, o que ela faz, né? Como eu falei, ela cria índices mínimos de eficiência, ela foi aplicada inicialmente para motores. Então, antigamente você tinha motores standard, né? Depois você passou a ter motor de alto rendimento. Então, a primeira aplicação da lei foi o seguinte: ela não proibiu de fazer motor standard, não. Mas ela falou: olha, se você vai fazer um motor de 10 cavalos, com 2 polos, um par de polo, que o rendimento era 87,5, agora você só vai poder fazer esse motor se ele tiver um rendimento mínimo de 89,5. Que era o que você já tinha de tecnologia na época nos motores de alto rendimento. Então, praticamente você acabou com isso aqui na prática. E agora você tem esse aqui, o antigo alto rendimento, e tem os prêmios, né? Linha verde, aí tem as linhas que os fabricantes vão criando. Na época que a lei foi implementada, tinha um fabricante do Brasil, multinacional, que estava importando motores da Alemanha, não vou falar qual fabricante que é. E ele, na época, ficou pé da vida, porque ele teve que cancelar a importação. Porque o motor que ele estava importando não atingia esses rendimentos aqui. Era motor mais... Ele que estava nem usando lá e queriam trazer para cá. Aí foi proibida a importação. Porque quando o cara vai lá na Cassex emitir uma guia de importação, lá no sistema da Cassex tem essa lei lá agora. Eles puseram no sistema. Então, motor, qual que é o motor que você vai importar? Ah, é um motor de 10 cavalos, 8 cavalos, sei lá, 7,5. Ah, é? Tudo bem. Cadê o... Aí o cara tem que mostrar um laudo para ele, que ele tem esse rendimento mínimo aqui, senão ele não pode importar. Não sei que seria chinês. Isso aqui é aquela etiqueta que a gente falou, né? Hoje essa etiqueta também, ela está sendo agora utilizada em veículos, né? Não sei se vocês já viram, são veículos fabricados. Eu lembro quando começou essa história de pôr etiqueta nos veículos, eu participei de uma reunião ali no prédio da Petrobras, que é no Paulista, sempre tem ainda aquele prédio lá. E o pessoal, na época, participou o pessoal que mexia naquela associação de fabricantes de veículos, a FAV, né? E eles não queriam de jeito nenhum colocar essa etiqueta no veículo. A gente fala, mas peraí, a matriz sua lá já tem isso lá, porque você não quer pôr no Brasil? É, porque é muito complicado, não sei o que, não sei o que. Mas no final eles acabaram aceitando.
Só que eles falaram o seguinte, a indústria de veículos, o que você vai fazer daqui a 5 anos já tem que estar sendo feito hoje. Porque é uma indústria que tem toda uma parte de projeto, os testes que são feitos, demoram, entendeu? Fazer um protótipo, testar, fazer isso, fazer aquilo. Então, qualquer mudança é 3, acho que não são mais 5 anos, mas pelo menos uns 3 anos, né, você tem que antever. Então ele falou naquela época, não sei bem que ano que é agora, que foi isso, ele falou, olha, a gente só pode colocar isso daqui a 5 anos. Mesmo que a gente aceite agora, só daqui a 5 anos. Aí bem ou mal fizeram uns protocolos de entendimento e hoje alguns carros, né, estão saindo com essa etiqueta aí, quantos quilômetros por litro que ele faz na cidade e na estrada, né. Aqui são algumas ações de eficiência energética que acho que ainda tem espaço, né, fazer um mercado de eficiência energética. Então eu acho que no futuro, assim como tem leilão para usina nova, o governo pode pensar no mecanismo de fazer um leilão de eficiência energética ou um certificado de eficiência energética, onde ele compra aquela eficiência. Assim como ele paga pelo quilowatt-hora que uma usina está gerando, por que ele não pode pagar por um quilowatt que está sendo economizado? Entendeu? Tem que ser muito bem feito isso para não ter fraude, não ter nada errado, né? Mas ele pode fazer isso. Né? Contrato de desempenho, a gente já falou, é algo que precisa ser muito mais... Eu sempre falo, eu não sei porque o governo federal, qualquer governo, até hoje não criou uma lei que fala, por exemplo, o prefeito aqui de São Paulo. Até quem for amigo do prefeito, e falar para ele, ele está na moda aí agora, né? Ele podia fazer isso. Ele podia fazer o quê? Ele gasta, num prédio da prefeitura, ele gasta 20 mil reais na conta de energia. Ele chama o maestro, economiza e eu pago o contrato de desempenho. Quer dizer, ele não vai gastar um tostão no final, entendeu? Ele vai, os 20 mil reais que ele pagava na conta de energia, Eletropaulo não vai gostar muito. Os 20 mil reais que ele pagava na conta de energia, ele vai pagar agora 15 mil para a Eletropaulo e inicialmente 5 mil para aquela empresa que fez. Trocou lâmpada, mexeu nisso, mexeu naquilo. E às vezes são coisas tão simples. Então, você entra nessas repercussões públicas, não gasto, né, não tem controle, não tem gestão, não tem nada. Então isso podia ser feito. Né? Mas os prefeitos, eu já tive a oportunidade de fazer alguns projetos desses. Eles alegam o seguinte, é difícil, legislação, 8666, como é que encaixa isso? Tem essa dificuldade inicial. Tem esse retorno do mercado, dificuldade. É por isso que eu acho que seria interessante ter um arcabouço legal, porque primeiro que você tem mudança de um prefeito para outro. Às vezes um faz, porque às vezes um contrato desse para a ESCO tem que ser, ele paga assim 5 anos, por exemplo. Tipo assim, no primeiro ano ele fica com 100% da economia de energia, no segundo ano ele fica com metade da economia, entendeu? Depende do fluxo de caixa que você faz. Mais ou menos uma PPP. Mas você tem que às vezes passar de uma prefeito uma para gestão para outra. Aí às vezes o outro que entra em conta para o ano anterior já não quer pagar, então tem essa questão legal que... Mas mesmo dentro da mesma gestão. Então, e dentro da mesma gestão tem uma questão de rubrica que eles falam, né? Porque a conta de energia que você paga é uma rubrica. Você está pagando com uma conta sua lá para pagar despesa de água, luz, essas coisas todas. E aí, de repente, como é que você vai pagar um serviço, entendeu? Tipo assim, como é que você... tem esse detalhe que parece bobeira, mas é uma questão... Mas que uma lei, ou que não sei se precisa ser até uma lei, mas se for o caso, até uma lei podia colocar essa figura aí. É viável, tecnicamente também, aí você modifica, muda alguma coisa, troca equipamento, né? E tem que acompanhar. Né? Não adianta você achar que fez, vai dar tudo certo. Você pode pôr um motor, tirar um motor antigo, pôr um motor novo. Se a carga não estiver adequada ao motor, ou se o motor estiver rodando em vazio, você vai ter uma economia, não tenha dúvida. É melhor você ter um motor mais eficiente rodando em vazio do que um de baixo rendimento. Mas não é a economia que você prevê, que viabilizou aquele negócio. Então você tem que acompanhar também, principalmente o motor isoladamente, ele é importante, mas não muito importante. O mais importante é o conjunto, motor-carga. Né? Certo? Então qualquer empresa você tem que mapear o processo, né? Isso aqui é uma empresa química, onde você faz um corte na linha de processo, vê aonde tem ponto de medição de energia, de vapor, por exemplo, de óleo. Tem que pôr medidor para acompanhar tudo isso. Como eu falei, no passado era difícil fazer isso e era caro. Hoje não é mais caro fazer isso. Antes e depois da CCK, entendeu? Propaganda aí depois.
E aí, para aproveitar que o César está aí, né? Ele pode falar melhor do que eu, então isso aqui é um equipamento, no caso da CCK, coincidentemente. Mas, eu não estou falando da CCK porque o César está aqui, mas vocês sabem que o equipamento hoje, ele dá para você pegar ao longo do dia e ver como é que você está consumindo a cada base de tempo que você considera, né? A cada 15 minutos, por exemplo. Né? E aí você vai ver como está a sua demanda e sua energia ao longo das 24 horas. É de horário de ponto de carga, fora de ponto, demandas contratadas, tá certo? O equipamento vai ter que tomar um cuidado dele ter esse registro naquilo que ele trabalhava. E dessas ideias surgiram vários projetos, eu coloquei alguns aqui que foram implementados. Então, por exemplo, aqui que eu falei para vocês, vazamento de ar comprimido. Isso é uma coisa básica que toda indústria tem. Né? Foi feito isso lá, foi eliminado os vazamentos, deu uma economia. Eu não quis trazer muito número aqui, só para não molar muito vocês, tá? Mas tudo isso foi feito, tinha viabilidade técnica e econômica. Tá? Nada foi feito aqui só para fazer que é bonito, não. Compressor também foi substituído, deu uma economia boa de energia. Porque a gente há de convir, nesse plano de compressor, né? O motor não muda muito, né? O motor é o mesmo, né? Vamos pensar assim, né? O tamanho diminuiu, lógico, né? Tem outras coisas aí, né? Mas olhando assim meio de fora, o motor é praticamente igual. Um sistema de ar comprimido é diferente. Tem sistemas eletrônicos embutidos, reaproveitamento de calor, tem muita coisa que evolui tecnologicamente. Né? E uma coisa que eu achei super interessante, que nessa fábrica, aqui é tipo um secador aqui. Tá? Então aqui não tinha essa parte aqui que vocês estão vendo, né? Era só esse equipamento aqui. Então ele pegava o ar passava aqui, era injetado aqui dentro, aqui cheio de resistência elétrica, esquentava o ar. Esse ar, aqui tem uma ventoinha que o ar era jogado quente aqui. Então ia passar alguma coisa que precisava secar, para acelerar o secamento também, né? Então, uma estufa, né? Passava aqui, recebia o ar quente e secava. Aí o cara ficou pensando, toda hora tá pegando o ar e temperatura ambiente. Tudo bem, Manaus é quente, né? Simples, mas é uma temperatura menor aqui. Aí o cara pensou, por que eu não posso pegar uma parte desse ar quente que já está aqui dentro, recircular? O ar, a temperatura final do ar que for entrar na resistência vai ser maior. Se a temperatura é maior, Q igual a MC delta T, né? Então a temperatura é 10 graus, você quer ir para 30, é um tanto de energia. Agora se a temperatura é 20, quer ir para 30, a energia é menos. E qual é o custo de fazer isso? É só isso aqui, ó. Entendeu? E o cara teve ideia agora, vai um professor, eu fico olhando aqui, às vezes eu nunca vou ter essa ideia. Nunca. Né? Eu não coloquei aqui, numa outra fábrica lá em Manaus, o que foi feito? É uma sala desse tamanho, um pouquinho mais, pé direito mais alto, um pouquinho mais larga. O cara fazia um processo de secagem também. É uma sala estufa, né? Coisa meio louca, né? E ele colocou trilho correndo toda a sala. Aí entrava lá em Itajubá, né? A gente é meio preguiçoso, tem que atualizar essa forma. Aqui tá gramadinho bonitinho, tá? Aqui é um lago que tem, tá? Esse aqui é onde eu fico, lá no centro de excelência. É um prédio de 1.600 metros quadrados, mais ou menos. Eles construíram esse prédio em um ano. Com licitação pública, tá? Sem propina, sem nada. E em 13 meses nós fizemos isso aí. Hoje eu não faria mais isso não. Com a burocracia que existe hoje para fazer. Né? Isso aqui é algumas publicações que a gente tem na área de eficiência energética. Depois aqui para vocês verem, eu vou deixar com o César, tá? Para ele ter aí na empresa. Mas todos esses livros que tem aqui, manuais práticos, tá? De bombeamento, ar comprimido, caldeira também. Vocês acham no site do Procel. É só entrar no Procel Info. E lá vocês fazem download, baixa isso, baixa os programas, tá? Na época quando a gente fez isso, era CD que usava, né? Então, os livros vinham com CDzinho, né? Com os aplicativos para a pessoa, ela mesma fazer um diagnóstico, fazer um estudo. Esse aqui no caso é para ar comprimido.
esse é o livro teórico, um pouquinho mais gordinho, e esse é o livro prático. E assim tem para isso, tem para refrigeração. Esse é um livro, o segundo livro que a gente fez de eficiência, também está disponível lá, é um geralzão, né? Mais teoria. E depois a gente fez esse aqui, que é teoria e prática. Faz um resumo teórico de algumas coisas e mostra casos reais de empresas, tá? Onde o cara fez ação e economizou. Para não achar que tudo é só teoria. Né? Então chama teoria e prática de eficiência. Então, como eu falei, tudo isso aqui vocês podem baixar, né, gratuitamente, não precisa pagar nada. Tá? Isso aqui é a parte lá que a gente tem em Itajubá, né? Tem um laboratório de bombeamento de ensaios em bombas centrífugas. Tem um laboratório móvel que pode ir para o campo e fazer os ensaios que precisa, também para bombeamento. Tem um portal que a gente tem lá do Excel. Apresentação então com o César. E muito obrigado pela presença de todos aí. Espero, como eu falei no começo, não devo ter respondido a tudo, né? Acho que uns 10% talvez dos questionamentos aí. E qualquer coisa estou à disposição. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, se houver tempo, né? Eu ia falar um pouquinho antes do senhor falar da norma da 50.001, eu ia lhe perguntar sobre ela.